Ai, Mariana é tóxica. Ai, Márcia é tóxica. Ai, o Maurício é tóxico. Você sabia que você é tóxico? Todo mundo é tóxico. Eu sou tóxica, você é tóxico, nós somos tóxicos, vós sois tóxicos, eles são tóxicos. A verdade é, eu quero trazer aqui uma reflexão muito interessante que vai fazer a gente pensar sobre isso. Não estou me referindo às questões patológicas crônicas, minha gente. Estamos falando do nível de toxicidade normal, do dia a dia, do famosa cara de bunda, famosas pessoas que têm ali seus detratores internos, tá? Vamos pensar no seguinte, eu não sei se você sabe, mas há mais ou menos uns 470 anos atrás, o tomate era considerado venenoso. Ah, meu Deus, por quê? As pessoas morriam comendo tomate. Nossa, o que acontecia, Badia? Se a gente for pensar, esses tomates, eles eram servidos num prato de estanho. O estanho é metal e o tomate, né, ácido, fazia quimicamente liberar chumbo. E o chumbo sim, né, porque o tomate absorvia o chumbo, e o chumbo sim, se consumido por humanos, nós, mortais, realmente fazia matar. Então, se a gente for pensar, olha, o tomate matava. A culpa era do tomate? Pergunto eu para você. A culpa era do prato de estanho? Pergunto eu para você. A culpa era dos dois? Tá aí. Por exemplo, eu no trânsito, com fome, quero matar três. Ou seja, a culpa era a combinação das duas coisas. Era o prato de estanho com o tomate, que era ácido e fazia liberar chumbo. A mesma coisa nas organizações e no nosso dia a dia. Eu sou um inocente tomate, você é um inocente tomate, seu líder é um inocente tomate, seu par é um inocente tomate, só que combinado com um prato de estanho, minha gente, é a toxicidade da forma mais pura que tem. A grande sacada é eu saber qual é o meu prato de estanho e o que me faz ficar mais tóxica. E a partir daí, eu consigo blindar um pouco mais, né? Ou sinalizar para as pessoas quando eu estou mais tóxica e me blindar um pouco da toxicidade dos demais, uma vez que isso esteja num nível de comunicação mais farta, mais aberta. Então a grande questão é, não adianta mais a gente colocar, ai, fulano que é tóxico. Ai, na verdade, essa compreensão de que todos nós temos esse nível de toxicidade. Estamos novamente nos referindo aos níveis normais, não aos saturados. Porque, de fato, se você é tóxico todo dia, eu tenho que dizer para você, meu amigo, você tem problemas. E esse colega com dificuldade precisa de ajuda. Então, é outro nível que a gente está falando. Eu não sou psicóloga, né? E não tenho condições nem ferramentas para dizer ou julgar isso. Mas se você percebe no seu colega, com o seu colega de trabalho que ele está todos os dias com aquela cara de bunda, todos os dias ele é picuinha, todos os dias ele está mal-humorado, todos os dias... Esse cara está com problema, ou esta cara está com problema, e ele precisa de ajuda. É diferente disso, de dizer, olha, hoje eu estou tóxica, desculpa, hoje eu estou naquele dia. Ou seja, estamos falando das circunstâncias normais. Então existe sim esse nível de toxicidade, que é normal, e para a gente desmistificar isso, tem um estudo muito interessante que fala sobre como lidar com pessoas tóxicas no local de trabalho. Aí é que é humor corporativo, minha gente. Estamos aqui trabalhando. Existem algumas medidas, algumas mais radicais, outras menos radicais, e é válido ressaltar que essas medidas não foram escritas por mim, eu estou repassando. É um conjunto de estudos de pessoas que colocaram. Algumas eu vou sinalizar, super top, eu acho isso muito bacana. Outras não é muito meu estilo, mas eu vou dividir com vocês. E vocês façam o que quiserem com esta medida, ok? Vou trazer aqui. A gente sabe que existem muitos tipos de toxicidade, existe desde de pessoas que manipulam, que fazem bullying, que estão mal-humoradas. Esse nível de toxicidade ele é transversal e é muito difícil de você botar numa caixinha. Então, vamos pensar aqui em algumas situações. A toxicidade no trabalho ela tem muitos reflexos. Por exemplo, diminuição da satisfação no local de trabalho. Se você está trabalhando num lugar onde tem muita gente com essas características, tende a ser aquele ambiente mais pesado, sabe? Aquela coisa mais Voldemort no local de trabalho, sabe? Que suga a energia do ambiente, né? Obviamente aumenta o nível de estresse, porque um ambiente mais tóxico, isso a gente já sabe, todo mundo já viveu na pele, né?
As maiores taxas de rotatividade acontecem em ambientes tóxicos, porque, óbvio, ninguém quer ficar num lugar onde você não está agradado. E, óbvio, afeta diretamente ao sono desses colaboradores e à saúde mental. Então, são muitos os problemas da toxicidade no trabalho. E aí, a gente tem que pensar em medidas, e eu trouxe aqui algumas delas. Limite o envolvimento com pessoas tóxicas. Bom, isso tem muita coisa que você vai falar assim, ah, Badia, mas às vezes não dá para ficar totalmente distante. Tudo bem, mas você pode limitar esse seu envolvimento, né? Você pode, por exemplo, tratar bem, mas ter uma determinada distância, não fazer parte dos movimentos, das atividades que essa pessoa faz, como, por exemplo, está aqui formas de você sair de circunstâncias, por exemplo, dicas verbais e às vezes dicas não verbais. Por exemplo, fique em silêncio. A coisa do silêncio é muito interessante. Eu, por exemplo, me incomoda muito ser silenciosa em relação a uma outra pessoa, não reagir a uma outra pessoa. Mas pode ser aí a forma que você se encontra mais confortável para limitar o envolvimento com essa pessoa tóxica daquele momento, tá? Que é importante a gente ressaltar que às vezes é só um dia. Essa pessoa está tóxica naquele momento. E aí você naquele dia limita o envolvimento. Fala, ah, hoje eu não tô muito para fulano, porque hoje tá naqueles dias. E aí você também se blinda. É uma forma de você se blindar. Isso não é uma situação definitiva, isso é uma circunstância temporária para que você possa amenizar o efeito que essa situação tóxica está causando a você. Então isso é uma dica não verbal. Mas as dicas, por exemplo, verbais é do tipo de você não aceitar um almoço quando a pessoa está naquele dia de ó dia, ó azar, tá tudo ruim. Fica próximo nesse dia dessa pessoa não, gente, porque vai te contaminar. Se você passar um dia inteiro com uma pessoa rica, você não fica mais rico. Mas se você passar um dia inteiro com uma pessoa reclamona, você vai sentir os seus níveis de energia sendo mais afetados. E o contrário também, se você passar um dia com uma pessoa mais bem-humorada, você vai sentir os seus níveis de energia mais renovados e revigorados. Então, fica aí a primeira dica. Recompensar o bom comportamento, que ao contrário, né, quando você está lidando com as pessoas não tóxicas, você vai aumentar o fluxo, né, de envolvimento sendo intencional, ou seja, eu escolho as pessoas com quem eu quero passar mais tempo. Ah, Badia, você está dizendo que isso vai criar uma tribo. Tecnicamente isso já existe, né? Se você for observar ao seu redor, só que você vai ter os seus critérios e isso vai ficar mais claro e isso vai ficar mais visível e cada vez mais isso se torna não excludente, mas sim intencional. Essa é uma coisa interessante da gente poder pensar, porque excludente acaba sendo uma coisa muito agressiva, o intencional não. Lembrando sempre que isso é variável dependendo do dia. Proteja o seu trabalho e a sua reputação. A gente tem que pensar o seguinte, ah, não estou na empresa para fazer amigos. Tecnicamente não, mas existem estudos da Harvard que diz que se você tiver até 3 amigos, que você tem um relacionamento mais próximo, você tende a ser mais feliz. Então sim, você precisa estar no seu trabalho e proteger não só a sua reputação, como os seus resultados também, né? A forma como você vai lidar com o seu trabalho. Então, proteger a sua reputação e o seu trabalho significa ficar atento às possíveis circunstâncias onde essa toxicidade pode vir a sabotar. Então, ter conversas francas, do tipo, sinalizar se você, por acaso, for provocado, né? Tentar ficar atento aos gatilhos que isso remete. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade com as provocações, mas eu estou aqui como um ser em evolução, tenho trabalhado isso bastante. Para mim, uma das coisas mais difíceis é aguentar um cutuque, um gatilho desse tipo provocador. Eu acabo respondendo muito contundente. Mas a gente tem que trabalhar isso e entender que pode ser um dia mau, né? Se for um dia mais isolado, você ter cuidado, porque o principal que você precisa proteger é o seu trabalho e a sua reputação, né? Ou seja, se você desenvolve um bom trabalho, isso vai acabar construindo essa imagem mais positiva. Então, essas são um pouquinho de algumas dicas que foram recolhidas ao longo de estudos mais comportamentais de algumas universidades para você lidar e se blindar um pouco do efeito das pessoas tóxicas no seu trabalho. Mas a próxima vez que você pensar, ai, fulano é tóxico, pensa que ele é um inocente tomate. E você também é um inocente tomate, que ele pode estar sob o pato de estanho. Então essa tolerância pode ajudar você a ser menos reagente e mais intencional positivamente, tá bom?
Então, bem-vindos ao fantástico, imperfeito mundo do humor corporativo. E se você achou que isso é interessante, encaminha para aquele seu colega, mesmo que ele não seja tóxico, para ele poder lidar com as pessoas tóxicas no trabalho. Você se apresentou no início? Acho que sim, não me lembro já. Eu acho que não. Se apresenta então só para eu ter. Eu sou a Badia Vieira e eu sou especialista, fazer menos. Eu sou a Badia Vieira, eu sou especialista em humor corporativo. E a ideia aqui é a gente sempre falar de iniciativas e abordagens que podem fazer um ambiente de trabalho mais saudável, mais feliz e, consequentemente, mais produtivo.